Então, peço que abram suas Bíblias em Tiago. Vamos começar uma nova série. Como eu estava dizendo, um mês novo, depois de férias, renovadas as energias aí. Vamos começar com uma nova série que vai ser uma série que vai demorar muitos domingos. Nós não estamos com pressa de pregar o livro logo. Nós vamos caminhar bem devagar, de acordo com o que o nosso autor vai trazendo, e nós vamos trazendo essas lições, e daqui a pouco eu vou falar um pouco da carta, não vou adiantar muito, que é para não tomar tempo, certo? Eu quero ser breve hoje, nós temos nosso tempo de ceia, e eu quero fazer uma introdução ainda do livro. Então tá aí, vocês vão acompanhar já, vai aparecer para vocês. O nome dessa série de mensagens é A Prática da Fé. A Prática da Fé porque é aquilo que o livro traz para nós. E já adiantando aqui um pouco, nós temos um tema anual, nosso tema geral, que é Servindo nos Passos de Jesus. E dentro desse tema nós abordamos várias mensagens, vários ensinos sobre serviço, vimos as referências, vimos também sobre contribuição, sobre mordomia bíblica, vimos também sobre dedicar nossos dons, nossos tempos aqui na casa do Senhor. Vimos como a obediência está ligada ao serviço, precisamos ser obedientes. E dentro dessa temática, também o livro de Tiago ele vai estar nos ajudando a entender a parte prática da fé. Sair um pouco da teoria e partir para a prática, saber o que precisamos responder, o que a nossa vida deve estar ali alinhada com as Escrituras, para que possamos andar conforme a fé que nós professamos. Isso também está envolvido em servir, em obedecer, no trato com os irmãos, como devemos lidar com as coisas da igreja. E Tiago vai nos ajudar, nós vamos fazer aplicações também sobre serviços, sobre como devemos estar nos conduzindo aqui na casa do Senhor, tá bom? Então já pega a sua Bíblia, abre aí para Tiago. Tiago fica ali depois de Hebreus, nas epístolas gerais. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8 somente, tá certo? Então, Tiago 1, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, obrigado, Senhor Deus, pela graça que temos de estar diante da Tua Palavra, de lermos a Tua Palavra, de encontrarmos nela as instruções, aquilo que o Senhor requer de nós, os Teus servos, para que possamos caminhar de forma que Te agrada. Abençoa essa noite, ser comigo, que o Teu Santo Espírito esteja me conduzindo, me guiando naquilo que eu vou falar, e que o Teu Santo Espírito esteja também conduzindo os meus irmãos. Abra o entendimento de cada um para que possam compreender. O Teu Santo Espírito venha fazer isso, ó Deus, porque é isso, ó Deus, que deve ser feito, porque sem Ti nada podemos fazer. Então, assim, nós te rogamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria fazer, então, já lemos aí a parte introdutória, a prática da fé. O nosso estudo de hoje é esse. Ele vai dos versículos 1 a 8, mas essa parte 1 aqui, ela vai se dividir em pelo menos 2 estudos. Nós vamos começar hoje
e vamos terminar no domingo que vem. Uma resposta adequada às provações da vida. E esse tema vai até o versículo 18. Mas hoje vamos pegar apenas do 1 ao 8. Mas antes de entrar no texto, eu quero falar da epístola. O que eu vou falar agora, eu quero que você preste bem atenção, porque vai servir para toda a série de estudos. O contexto é muito importante entender essas nuances, esses detalhes da introdução, para que possamos, no decorrer dos estudos, já estar familiarizado com essas coisas e assim entender melhor a mensagem, ok? Então, primeiro, o autor. Introdução à epístola. Então, vamos caminhar rapidamente na introdução à epístola. O autor. O autor da epístola é Tiago. Versículo 1 vai dizer, Tiago, se identifica aí, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago aqui, a tradição cristã já coloca como sendo o Tiago, irmão do Senhor. Na verdade, o Tiago, meu irmão de Jesus, ok? A Bíblia fala, lá em Marcos 6, que Jesus tinha irmãos. Interessante que essa semana eu estava numa vendinha de verduras, e um padre estava falando lá na rádio, e o padre dizia assim, olha, nós da fé católica cremos que Maria só teve um filho. Maria não teve vários filhos, só teve um filho. Eu fiquei pensando, rapaz, esse padre devia ler a Bíblia. Porque lá em Marcos 6:3 vai dizer, falando de Jesus, as pessoas lá dizendo, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de quem? De Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Essas eram as pessoas lá de Nazaré. E olha só o que a Bíblia diz, Jesus tinha irmãos, e um deles era Tiago. Esse Tiago é o Tiago a quem é atribuída aqui a autoria da carta da epístola de Tiago. Tiago, meu irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago, ele era líder da igreja em Jerusalém. A outra passagem muito interessante, que vai falar de Tiago como sendo um dos líderes de Jerusalém, Gálatas, eu selecionei aqui para você também. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, esse aqui é o Tiago, aqui é autor do nosso livro, irmão de Jesus, Cefas, que é Pedro e João, que eram reputados colunas, ou seja, os três homens ali, os presbíteros, os líderes, os principais da igreja lá em Jerusalém. Então diz que Paulo, ao chegar lá, ele recebe a comunhão lá daqueles três homens que eram a liderança lá em Jerusalém. E esse Tiago também, ele tinha um apelido muito interessante, ele era chamado de Tiago, joelho de camelo. A tradição cristã também fala dele como um homem de perseverança na oração, de um homem de constante oração. Diz que ele orava tanto de joelhos, que os seus joelhos ficaram assim calejados, né? Ficaram com aquela casca, né? De aquele incrustado ali da pele grossa, por conta da sua constante oração ali de joelhos. Muito interessante. Essas tradições, elas vão se perdendo, mas é muito importante nós reconhecermos. Outra tradição importante, que remonta desde a época ali dos pais da igreja, ele era reconhecido como Tiago, o apóstolo. No meio mais protestante, meio que se perdeu essa referência a Tiago como um apóstolo. Mas na igreja antiga, ele era reconhecido também como Tiago, o apóstolo. Há referências da Bíblia que tratam ele como um verdadeiro apóstolo também. Depois, 1 Coríntios 15:7 vai falar, depois foi visto por Tiago, aqui é Paulo falando acerca dele, e ao falar dele, ele fala de todos os que foram comissionados como apóstolo, e quem ele coloca aqui? Diz que Tiago foi visto pelo Senhor, foi comissionado pelo Senhor, e mais tarde, Jesus foi visto por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, ou seja, depois de Tiago, depois dos 12, foi visto também por Paulo, como um fora de tempo. Então, Paulo reconhece ali a autoridade também apostólica, porque o apóstolo era aquele enviado pelo Senhor Jesus. E aqui nessa passagem fala que o próprio Senhor envia a Tiago, né, comissiona ele também na sua missão. Outra passagem muito interessante, em Gálatas 1:18, vai
Paulo falando também de Tiago, diz o seguinte: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, Paulo, mais uma vez, identifica ali a Tiago como um dos apóstolos que estavam lá na igreja de Jerusalém. E essa é uma tradição já antiga do cristianismo. Então, nós temos aí as designações de Tiago. Ele era irmão de Jesus, ele era uma liderança da igreja, da primeira igreja lá em Jerusalém, e ele também era considerado um apóstolo, um homem ali também enviado pelo próprio Senhor Jesus. A epístola nos fornece evidências internas da autoria de Tiago, irmão do Senhor. Ela concorda com essas coisas. Ela harmoniza aquilo que Atos e Gálatas revelam sobre o estilo de Tiago. O que é falado de Tiago lá em Atos, né, como um homem de decisão, um homem que estava ali envolvido nos concílios, o que Paulo fala em Gálatas também de Tiago, concorda com esse Tiago aqui da carta. Então, a tradição certamente ela corrobora para essa autoria de Tiago, irmão do Senhor, certo? E nós temos também uma tradição de Joséfo, grande historiador aí, da época da igreja. Ele diz que Tiago conquistou sólida reputação entre os judeus devido à sua devoção à lei, mas ele foi martirizado por contrariar as proibições da época de dar testemunho do Messias. Então, quando os judeus engrossaram ali a perseguição, ele foi condenado à morte. Esse historiador, ele afirma que Tiago foi apedrejado por ordem do sumo sacerdote Ananias. Então, há esse relato desse historiador, e geralmente eles estão certos quando eles fazem esses comentários. Data. O mesmo historiador José afirma que Tiago foi morto por volta de 62 depois de Cristo. Então, a gente faz uma conta, a carta é para ter sido escrita antes de 62. Então, os historiadores, os estudiosos, na verdade, eles colocam ali a autoria da carta entre os anos de 45 até 48, porque houve um concílio e em nenhum lugar da carta aqui Tiago cita esse concílio, que aconteceu no ano 49, por ali. Então, eles colocam mais ou menos essa data, entre 45 e 48 depois de Cristo, ok? Então, essa é a data. O tema e propósito. Já passou aqui a data, tema e propósito. A epístola de Tiago, ela não está especialmente dedicada a doutrinar sobre questões teológicas. É uma característica interessante da carta, que muitas vezes foi criticada na história, até por reformadores. Lutero dizia que a carta de Tiago era a epístola de palha, porque ele gostava de estudar teologia, né, alta, teologia de Paulo, gostava de estudar Romanos, gostava de estudar Gálatas, Efésios. Aí ele foi estudar Tiago e só tinha coisas práticas. Ele disse: rapaz, não tem nem muita coisa aqui para a gente argumentar, mas é importante, a parte prática também é importante. Nós vamos ver que essa epístola, ela enfatiza uma fé viva, ela visa certificar a vitalidade do cristianismo através de uma fé prática, uma fé que foge apenas do intelectual, daquilo que está na nossa mente, daquilo que nós conseguimos saber. Ela vai além, ela estende-se também às nossas emoções, às nossas vontades e aos nossos relacionamentos. Então é isso. A epístola de Tiago é a parte prática. Geralmente Paulo, quando escrevia, ele fazia a parte teórica, a parte, na verdade, teológica, né? E depois ele fazia a parte prática. Nós vimos isso em Efésios, ficou muito claro. Até o capítulo 3, Paulo, ele dá a parte teórica, né? Ele dá a sua base teológica. Ele fala lá a sua argumentação. E depois ele dá a parte prática, nos capítulos 4, 5 e 6. Mas Tiago, ele não faz isso, é só prática. Ele já entra direto. Ele subentende que os seus ouvintes já sabem as coisas teóricas. E ele quer apenas focar na parte prática. E uma outra característica importante da epístola é que ela se assemelha muito, nela ressoa a literatura sapiencial ou de sabedoria do Antigo Testamento. É muito parecido com o livro de Provérbios,
com o livro de Eclesiastes, que são os livros que trazem sabedoria, que trazem coisas práticas para a nossa vida. Lá em Provérbios você vai ler e tem lá. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, né? Porque você está aí sem fazer nada enquanto as formiguinhas estão trabalhando. E tem muitos outros ensinos práticos. E Tiago, como um bom judeu, gostava também da parte prática e ele enfatiza muito bem isso. Outra coisa interessante é que o tema de sabedoria, enquanto dom que procede de Deus, Tiago deixa isso bem claro, que a sabedoria vem de Deus, assim como lá nos escritos do Antigo Testamento de sabedoria, esse lugar da sabedoria ocupa um lugar proeminente, um lugar de destaque no pensamento de Tiago. Nós temos pelo menos Tiago 1,5, Tiago 3, dos versículos 3 a 18, e depois outras citações falando que para ser sábio não consiste em você possuir grandes conhecimentos científicos, ou conhecimentos humanísticos, ou até mesmo teológicos. A sabedoria consiste em conduzir-se com retidão. Ele vai falar isso em 4:17, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. É você saber se conduzir da forma correta, na hora certa, fazendo as escolhas certas, para você andar de forma que agrade ao Senhor. Não existe pessoa sábia que faz as coisas de forma tola. É algo que não dá para conciliar. É contrário, são coisas opostas. Sabedoria é prática de vida. Fulano de tal é tão sábio, né? Vou pedir um conselho a ele. Aí eu vou pedir o conselho financeiro, eu vou pedir a quem? Uma pessoa que tem segurança financeira, que sabe lidar com dinheiro, que tem os seus bens ali, que paga as suas contas, que não vive pedindo dinheiro emprestado. Agora eu vou pedir a alguém que vive devendo, que vive com o nome no SPC, que termina o mês não tem mais dinheiro para comprar nada. Claro que não. As pessoas sábias são aquelas que sabem viver, que fazem ali as escolhas certas, que andam de forma coerente com aquilo que dizem. Então, o último ponto aqui dentro do nosso tema é que as exortações de Tiago, pronunciadas a partir dessa perspectiva de ética da fé, elas concordam, ou elas lembram ali muito bem as palavras de Jesus em discursos como o do Sermão do Monte, em Mateus 5:7. Jesus também tinha muitos ensinos práticos sobre a vida. Ele gostava disso, ele faz ali um sermão e dedica ali toda uma sessão de ensinos somente a coisas práticas da vida. E Tiago também imita isso ali do seu meu irmão, que era o seu Senhor também. Vamos lá então. Eu queria só passar o versículo-chave, para a gente entrar no nosso texto. O versículo-chave, eu creio que é Tiago 1:22. Isso aqui vai muito de cada um, mas eu creio que passa bastante a ideia do livro completo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso aqui, né, é uma exortação muito interessante para nós. Muitas vezes ouvimos a palavra e não praticamos. Isso demonstra de nós falta de sabedoria. É disso que o livro fala. De fazer, não somente ouvir ou saber, é praticar. A grande ideia do livro, a gente sempre gosta de trazer também um resumo aí da mensagem, seria a seguinte, não apareceu aí, mas você pode anotar ou decorar. A verdadeira fé cristã é fruto de uma caminhada de sabedoria e práticas aprovadas diante das provas da vida. Então, Tiago vai trazer esses temas e nós podemos fixar essa mensagem, que a verdadeira fé cristã é fruto de uma caminhada de sabedoria e práticas aprovadas diante das provas da vida. A vida apresenta muitas provas. Nós vamos ver aqui que precisamos dar respostas adequadas. Então vamos lá para o nosso texto, 1:1, a nossa saudação. Tiago então vai trazer essa saudação aos seus leitores. Versículo 1 vai dizer: Tiago, servo do Senhor, ou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago, então, começa a sua saudação enfatizando a sua missão em vida. Ele era o quê? Um servo. Ele diz apenas isso. É diferente de Paulo, que muitas vezes se identificava como apóstolo, até para enfatizar essa sua autoridade, que muitos queriam ali, muitas vezes, distorcer, ou menosprezar, ou desprezar mesmo a sua autoridade. Então, ele vai sempre trazer na sua saudação servo e apóstolo, né? E aqui não, Tiago só diz que é servo. Então, isso fala muito do seu caráter, de quem ele era. Ele era apenas um servo do Senhor, nada mais. E essa certamente era a sua missão de vida. Isso nos leva também a pensar em mais uma coisa. Sendo ele o meu irmão de Jesus, como acreditamos ser, então ele deve ter passado por uma transformação maravilhosa em seu caráter. Sabe por quê? Porque lá nos evangelhos vai dizer que os irmãos de Jesus não creram nele. Não acreditavam que ele era o Messias. Por ter convivido com ele, por crescerem com ele, né? Isso é normal. Irmão, geralmente, não dá muito moral para outro irmão, né? Mas olha só o que a palavra de Deus vai dizer. João 5, está aqui o versículo, né? João 7,5 vai dizer, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Tiago era irmão de Jesus, como já vimos, e certamente Tiago também não cria nele. E outro episódio em Marcos 3,21 vai dizer, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, que Jesus estava indo curar, indo fazer milagres, estava pregando para o povo, o que foi que eles fizeram? Saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, ou está louco, Jesus está doido. Jesus está inventando aí que agora é o Messias, que ele é um profeta, que ele faz coisas. Não, vai lá prender Jesus. Os irmãos de Jesus não criam nele. E como já vimos anteriormente, em 1 Coríntios 15, versículo 7, o próprio Senhor Jesus depois aparece para Tiago, confirmando ali a conversão dele, a fé dele, comissionando Tiago ao ministério, que ele fielmente cumpriu, tornando-se também um dos autores ali inspirados da Sagrada Escritura com seu livro. Alguns atribuem também o livro de Hebreus a Tiago. Eu sou mais ou menos dessa linha aí, de que concorda, né? Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé. Eu acho que pode ser Tiago, sabe? Tiago era um cara judeu, era um cara muito conhecedor, ele gostava muito das coisas da lei, e ele tinha muita argumentação para falar disso, né? Talvez ele fez a parte de Hebreus a parte teórica, e Tiago a parte prática, né? Não sei. Se você não concorda comigo, não tem problema não. Ninguém briga por isso não. Se a Bíblia não revela, é porque não é para a gente saber mesmo, né? Meus irmãos, a segunda parte do versículo 1 diz que a carta é dirigida às 12 tribos que se encontram na dispersão. Interessante que no grego aqui é diáspora. A diáspora é o termo usado desde a época do Antigo Testamento, quando os judeus foram levados do cativeiro da Babilônia, e eles ficaram lá, dispersos, nas regiões ali da Babilônia, e eles foram chamados de, esse evento, né, foi chamado de diáspora. Muitos retornaram com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, são chamados ali os líderes ali do pós-exílio, que trouxeram, que lideraram o povo no retorno, mas alguns ficaram. Na verdade, muitos ficaram. A Bíblia falou que a maioria ficou. E eles não retornaram, mas eles mantiveram as tradições judaicas. E esse termo é usado para eles. Mas aqui, pelo contexto, não é esse o sentido da diáspora. Aqui, muito mais forte, é o sentido daqueles judeus crentes que haviam se convertido em Jerusalém, lá com a pregação de Pedro. E a igreja estava grande, lembra-se? 2.000 homens, 3.000 homens. E quando houve aquela perseguição por ocasião de Estevão, eles foram dispersos. Então, talvez Tiago se aproveita do termo para designar aqueles cristãos. Olha só um versículo que nos dá aí uma pista disso.
Atos 11:19 vai dizer, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então Tiago estava escrevendo a esses crentes que conheciam o Senhor Jesus, a carta deixa muito claro isso, mas que eles estavam dispersos. Então esse evento aqui é o mais aproximado aí do que nós temos para dessa designação aí de diáspora, ok? Então eram homens crentes, judeus, e a Bíblia fala que eles ficavam pregando somente aos judeus. Então eles eram como se fosse uma comunidade messiânica de judeus. Depois foi Paulo que levou o evangelho aos gentios, nessas mesmas regiões, lembra? E depois os judeus ficavam querendo pegar ele por causa disso. Então vamos lá. Nós já temos o autor, nós já temos os destinatários, crentes como nós, certo? A maioria judeus, mas que não faz tanta diferença assim, porque eles eram crentes. Isso é o mais importante. É isso que Paulo vai falar. Não há distinção entre judeu e gentil. Todos são um em Cristo, todos são uma família em Cristo, um só corpo. Ok? Vamos lá, versículo 2. Nós temos o nosso estudo, a nossa primeira lição aqui em Tiago, que vai até o versículo 18. Primeiro ponto, anote isso aí, coloque isso aí na sua mente, que nós vamos continuar domingo que vem. Uma resposta adequada em relação à provação. Lembra-se do que eu disse lá sobre a grande ideia? Que a verdadeira fé é aquela que dá as respostas condizentes com aquilo que a palavra diz para que façamos. E nós precisamos, então, ter essas práticas aprovadas, e dentro dessas práticas, nós precisamos dar as respostas ao que Deus requer de nós na sua palavra. E o primeiro ensino que Tiago traz, que exige uma resposta, é uma resposta em relação à provação. Versículo 2, ele vai dizer isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se eu pudesse resumir essa passagem, não sei se está bem resumida, mas são muitos versículos, seria o seguinte: o teste das provações requer de nós uma resposta de fé e oração, buscando a sabedoria divina com humildade e confiança, sabendo que tudo que procede de Deus será para o nosso bem. É isso que a Bíblia fala. Eu sei que ficou muito grande, mas a gente vai destrinchar isso. Hoje nós vamos ver apenas que nós precisamos ter uma resposta de fé e de oração, ok? E depois nós vamos ver a humildade, a confiança e sabendo que Deus é o autor ali de todas as coisas boas para as nossas vidas, inclusive para as provações. Tudo que vem de Deus é bom. É por isso que Tiago vai dizer, se alegrem com isso. E a primeira resposta, a provação, é nos alegrar em vista do resultado determinado por Deus. Resultado da provação. Deus quer que nos alegremos. Olha só que coisa, hein? Aqui nós temos um verdadeiro paradoxo. Quem sabe o que é um paradoxo? Paradoxo é uma aparente contradição. Como é que eu vou me alegrar na provação? Como é que eu vou regozijar diante de uma dificuldade, meus irmãos? É isso que nós vamos tentar entender. Mas deixa eu só, antes de falar disso, trazer uma pequena observação, que depois vão me perguntar, e eu vou falar logo, não vou fugir disso não. No nosso versículo, nós temos a palavra provações. Mas se você for numa Bíblia mais antiga, ou na Bíblia corrigida fiel, esse versículo vai trazer a palavra tentações. Vai ficar o seguinte, ó, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias tentações. Aí aqui é aquela briga eterna. Não, mas Deus não pode tentar ninguém. Esse aqui está errado, esse texto não presta. É provações. Só que tentações não está errado. Porque a palavra aqui é a mesma. Tanto para provações, quanto para tentações. No grego não existem as duas palavras, como no português. Então nós precisamos... Tem água aqui hoje? Tem, né? Precisar. Deixa eu correr aqui, que senão a gente não termina.
Então nós precisamos entender que é a mesma palavra. A palavra no grego é peirasmos, e ela às vezes é traduzida como tentação, e às vezes é traduzida como provações. Exemplos. Se você olhar no versículo 2, lá no versículo 12 também tem a mesma palavra. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. No 2 e no 12 nós temos provação. Se você for no 13, logo depois do 12, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Essa palavra tentado aqui é a mesma palavra do 12. Perasmos. É só uma variaçãozinha de caso aqui, mas é a mesma palavra. Então, o autor usa, olha, fiquem alegres por passarem por várias tentações. E lá na frente vai dizer, olha, ninguém quando é tentado, diga que é tentado por Deus. E como é que a gente vai saber quando é provação e quando é tentação? Há uma diferença, isso precisa ficar claro. Há sim uma diferença. E o contexto e o próprio autor da carta nos ajudam a entender. Eu quero passar isso da forma mais simples possível, que foi a forma que eu consegui entender. Certo? Não precisa complicar. Então, eu creio aqui que há uma diferença. Se você for prestar atenção, as tentações ou provações apresentadas nos versículos 2 e 12, elas podem ser chamadas de provas ou testes, né, que são feitos através de problemas ou outros agentes enviados por Deus, certo? Para testar a realidade da fé e verificar se somos fiéis, certo? Por quê que eu acho que é esse sentido? Porque o contexto vai dizer isso. E quando ele vai dizer lá no versículo 13 e 14 que Deus não pode tentar, ele está colocando um outro aspecto nesse sentido em que o nosso autor traduz para tentação, tá certo? Eu estou explicando provação. Provação é um teste que Deus faz. Geralmente é Deus que faz. Onde foi que tu viu isso? Nas Escrituras. Ora, só o que tem. Jó. Jó é um exemplo de uma provação, é ou não é? Quando Satanás se apresenta entre os filhos de Deus, já pensou Satanás chegando lá escondido assim? Aí Deus diz, ei Satanás, tu já viu lá meu servo Jó, como é que ele é? Homem íntegro, reto, que, né, se desvia do mal e tal, e todas essas coisas. Aí Satanás vai dizer, não, Senhor, mas por acaso Jó teme ao Senhor debalde? Ou em vão? Tira lá as coisas dele, vai ver se ele não nega. Então, Satanás vai fazendo esses desafios e Deus vai permitindo com o intuito de testar a Jó. E Jó foi aprovado. Outro exemplo muito interessante, bem pertinho aqui de nós, Jesus. O próprio Senhor Jesus foi tentado. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. É a mesma palavra. E Deus permite que Jesus seja tentado. Então há sim esse tipo de teste da nossa fé. E o interessante é que o próprio Satanás, às vezes, é instrumento de Deus para tentar as pessoas. Então, diferente das igrejas pentecostais, que tudo é o diabo. Foi o diabo, mas Deus também, às vezes, manda o diabo. Manda ou não manda? Manda. Deus, às vezes, deixa o diabo nos tentar. Pedro, quando estava lá com Jesus, Jesus disse, Pedro, hoje eu roguei por ti, porque Satanás requeriu você para te cirandar. Eu já preguei sobre isso, alguns irmãos não estavam aqui. Tu sabe como é que cirandava o trigo? Eu até mostrei o vídeo. O cara pegava os feixes de trigo aqui, tacava assim numa pedra e pá, e era lapado. Aí os feixes iam se abrindo e o trigo ia caindo. Cirandar o trigo é pegar e dar lapada assim, né? Pega ele e fica dando lapada. Então, Satanás solicita a Pedro para fazer a mesma coisa. E Deus permite. Pedro foi provado e Pedro negou a Jesus 3 vezes. Então, há esse aspecto da aprovação. Mas nos versículos 3, então, eu chego a alguma conclusão. A aprovação, portanto, vem de um agente externo. Ok? Enviado por Deus. Já nos versículos 13 e 14, o autor deixa claro que esse tipo de tentação é diferente.
pois não vem de um agente externo, vem de algo interno da pessoa. É algo pecaminoso que vem dela. Ninguém ao ser tentado, versículo 13, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então há uma tentação, sim, que vem do nosso coração, que é o nosso desejo pecaminoso. E essa tentação não vem de Deus. Ela não é um teste. Ela é algo que você precisa dominar. Um exemplo que eu gosto muito, que lança muita luz sobre isso, é Gênesis 4 e 7. Esse versículo está aqui. Quando Caim apresentou sua oferta e Deus não se agrada, ele ficou muito desgostoso, ficou chateado, ficou irado. E quando Deus vai repreendê-lo, o que Deus diz para ele? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Esse é o espírito lá da tentação aqui, de Tiago. É um desejo pecaminoso que está dentro de você, que você tem o dever de controlar, de dominar. Porque senão ele vai ser contrário a você, ele vai te destruir. E foi isso que aconteceu com Caim. E é legal que essa palavra aqui, jaz à porta, tem a ideia de uma cobra, esperando para picar a pessoa. Você abre a porta e a cobra, lhe pega. Então o pecado fica assim na sua vida. Então vamos lá, vamos para o nosso texto. Vamos correr. Meus irmãos, eu acho que eu não vou chegar até o 8 não, mas vamos ver se a gente chega pelo menos até o 4, né? Aí depois a gente vê como é que a gente faz. Então, Tiago vai dizer que devemos nos alegrar quando passamos por provações, porque esses testes, eles vão ter um efeito na nossa vida. Eles vão trazer um resultado. E uma certeza que nós temos é que nós devemos nos alegrar em vista desse resultado determinado por Deus, que é a perseverança e maturidade. Versículos 3 e 4 vai dizer isso. O nosso autor vai dizer, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Antes de falarmos dos resultados, eu quero que você tenha uma certeza. Todos são provados. Todos nós seremos provados. O texto vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. Nós vamos passar por provações. Não é essa hipótese, não há uma condição. Quando passardes, ou se vocês passardes por provações. Não é, meu irmão, façam isso, sejam alegres, porque vocês vão passar por isso. Não tem escapatória. Hebreus traz também essa ideia, é uma certeza, e não devemos nos entristecer com isso. Não devemos achar que muitas vezes é um castigo por algum pecado. Se tiver um pecado, você resolve, né? Porque para ter certeza que não é por causa dele. Mas não devemos nos entristecer e desmaiar, como vai falar lá em Hebreus. Olha só. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação de que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele for reprovado. Ou seja, muitas vezes nós somos reprovados, mas Deus nos corrige, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho quem recebe. A Bíblia vai dizer depois que aquele que está fora dessa correção é porque é bastardo, não é filho. O filho é disciplinado. O pai que não disciplina o filho, a Bíblia vai dizer que odeia o seu filho. Olha só que coisa pesada. Odeia o seu filho. Porque o próprio Deus disciplina. Se Deus, que é o pai mais amoroso, disciplina os filhos, por que eu não vou disciplinar o meu filho? Eu estou dizendo que eu sou melhor do que Deus nesse ponto. Não vou bater porque machuca, é errado. Então, eu sou melhor do que Deus. Deus está errado e eu estou certo, é?
Deus disciplina e a gente às vezes fica aí, né, de cabeça baixa, um negócio pesando, doendo, né? Então precisamos também disciplinar aqueles a quem amamos. O versículo 3, ele diz que esse objetivo da aprovação é testar a nossa fé. Isso fica muito claro. Eu já falei disso, não vou explicar mais. E esse teste, depois de aprovados, nós vamos fazer como Jó. Olha só Jó depois de aprovado. Qual é o veredito de Deus para Jó? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que coisa legal. Diante da prova, mesmo ela sendo difícil, lembra-se do que Jó passou. Jó teve feridas da cabeça ali, da muleira até o dedão do pé. Perdeu tudo, perdeu sua família, sua saúde, seu dinheiro. Mas ele não pecou. Precisamos buscar essa aprovação. E a Bíblia fala disso. E quando somos aprovados, nós experimentamos os resultados. Os resultados ele vai dizer aí. Os resultados vêm através do quê? Da perseverança. Muito bom. Nós temos que entender que ao passarmos por essas provas, nós vamos sair mais maduros, mais, como é que eu posso dizer aqui a palavra? Experientes, Nós vamos sair mais fortes. E isso vem através do quê? Da perseverança. Quando somos provados, precisamos estar firmes, não desanimar. Pelo contrário, precisamos muitas vezes nos alegrar com a prova, porque aí nós vamos ser perseverantes. E essa perseverança, que é a característica, eu coloquei aqui, de continuar caminhando, de seguir em frente, mesmo diante das lutas e dificuldades, ela é uma qualidade indispensável na vida do cristão. Não dá para viver aqui nessa terra depravada, nessa terra caída, de forma agradável a Deus, sem perseverança, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós vamos passar por aflições, vamos passar por lutas. O próprio Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O crente que não persevera, é porque ele não é crente de verdade. E logo, logo ele vai embora. Você pode perceber. Quem já vivenciou muito tempo em igreja, né, como eu, como Rafael, como muitos aqui, sabe disso. Tem momentos que está cheio de gente. Aí tem momentos que fica só uns gatinhos pingados. Por quê? Porque não tem perseverança. Porque não aguenta passar pela prova. Vem as dificuldades. Vem a doença. Deus não me ama. Eu vou embora. Aí vem a dificuldade no casamento, as lutas. Eu vou embora. O filho entra nas drogas, se escandaliza e vai embora. Não tem perseverança diante das lutas, das provações. Mas Tiago disse, olha, aquele que é aprovado vai ter perseverança, vai vencer. E essa perseverança, meus irmãos, ela vai trazer algo muito importante, os resultados. Olha só o que Jesus vai dizer. Já esquecendo, o próprio Senhor Jesus também fala da importância da perseverança. Ele alertou os seus discípulos, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Esse será salvo. O que não persevera, o que vai embora, é porque a sua fé é pouca. É aquela semente que caiu ali entre os espinhos e logo foi sufocada, e pela falta de perseverança, ela seca e morre. Não, na verdade é a que cai no solo de pouca terra, né? No solo rochoso. Mas as duas não perseveram, nem a dos espinhos, nem a do solo rochoso. Então precisamos perseverar. E agora sim, e olha só o que Paulo vai dizer também sobre a perseverança, que legal, ó. E não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Então tudo vem da perseverança. Se a gente passa pela tribulação e não persevera, está tudo perdido. Como é que a gente vai ter a experiência para falar para os outros, para poder ajudar as pessoas? Olha, eu também já passei por isso, meu irmão. Vai dar certo, vamos continuar, siga em frente.
Como é que nós vamos ter a esperança naquilo que Deus vai fazer na nossa vida, se não conseguimos passar nem por uma prova sequer? Meus irmãos, eu já fui líder de grupo de jovens por muito tempo, e uma coisa que eu percebi era isso. Às vezes tinha muitos jovens trabalhando como aqui, fazendo coisas, vendendo, participando de peças, de cantatas, de culto campal. E alguns desses jovens, alguns anos depois, a gente, cadê fulano de tal? Cadê? Aí às vezes a gente encontrava no meio da rua, estava lá, o cara perdido. Eu disse, rapaz, foi o que aconteceu contigo? Não, me desviei e tal. Estou errado. Falta de perseverança. E assim somos nós também. Que isso não seja o que vai acontecer conosco, que daqui a um ano não seja eu olhando, pai, cadê o Darlan? Cadê o Natan? O que aconteceu com esse pessoal? Que possamos perseverar, porque essa perseverança, agora sim, quase que eu não chego aqui. Nós precisamos colher o que eu coloquei aqui, os resultados são dois. A perseverança ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança ela vai gerar em nós integridade de caráter. Ela vai gerar essa perfeição, que não é que nós vamos deixar de pecar, mas de certa forma nós vamos ser padrões, vamos ser irrepreensíveis em pecados públicos, em pecados em que a maioria das pessoas caem. Claro que nós vamos ter nossas lutas, mas nós não vamos viver caídos. Nós vamos ser modelos de pessoas, de crentes que servem, de homens íntegros. Ninguém vai pegar nós na mentira. Ninguém vai pegar nós sendo desonestos. Nós vamos ter um caráter íntegro, irrepreensível diante dos homens. Já pensou? Nós precisamos chegar a isso mesmo, meus irmãos. Precisamos caminhar para isso. E para que isso aconteça, é necessário que haja o quê? Perseverança. E a perseverança vem através de quê? Da aprovação. Por isso que Tiago diz, olha, meus irmãos, tende, por motivo de grande alegria, passarde por várias provações. Porque essa provação ela não vai ser em vão, ela vai ter um resultado proveitoso na tua vida. E é isso que eu quero que nós entendamos hoje, que nós saiamos com isso aqui da cabeça. Há uma outra resposta também, que é a oração, mas eu vou deixar essa resposta para o domingo que vem. Nós já estamos avançados, vamos ter nosso momento de ceia. Dos versículos 5 a 8, nós teremos aqui orar. A segunda resposta é orar pedindo sabedoria divina. A primeira é estar alegre diante das provações, sabendo que teremos o quê? O resultado determinado por Deus. Eu queria então terminar com a aplicação para nós hoje. Eu trouxe uma conclusão. A conclusão. Diante das provas que Deus envia para nos testar, para testar a nossa fé, precisamos estar alegres, dando uma resposta de fé e sermos aprovados com perseverança para alcançarmos a maturidade que Deus deseja de nós, está certo? Diante das provas que Deus envia para nos testar, precisamos estar alegres, dando uma resposta de fé para sermos aprovados com perseverança, alcançando a maturidade. E quando nós vamos para a Bíblia, eu creio que o nosso maior exemplo deve ser o próprio Senhor Jesus, que Ele passou por todas as provas, Ele enfrentou todas as dificuldades, Ele foi tentado pelo diabo, foi aprovado. Ele cumpriu aquilo que Deus determinou do seu ministério, cabalmente. Ele ensinou, Ele curou, Ele exortou, Ele cuidou das pessoas. E não somente isso, Ele foi até o fim. Ele morreu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Hebreus 12:2 vai dizer isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual em troca da alegria, olha só, nós também precisamos ter alegria nas provações, que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está agora sentado à destra do trono de Deus. Então esse deve ser o nosso alvo. Nós precisamos tirar muitas vezes os olhos das coisas daqui e colocar os olhos no nosso Senhor, naquele que vai ser o exemplo supremo do que devemos fazer, porque ele mesmo é o autor e consumador da nossa fé. E ele foi até o fim. Se ele foi até o fim, ele também espera de nós a mesma coisa. É por isso que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Que possamos aplicar essa mensagem às nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela explicação. Apenas alguns versículos, ó Deus, lidos aqui da carta de Tiago, e já tantas coisas para olharmos, tantas coisas, ó Deus, para estarmos observando, para estarmos meditando. Que assim como lemos aqui hoje, possamos nos tornar praticantes dessa palavra, e não meros ouvintes, porque aquele que assim faz está enganando a si mesmo. Nos ajuda a termos essa perseverança que é tão importante. Sabemos das lutas, sabemos das dificuldades, das provações que vamos enfrentar. Te pedimos, ó Deus, a alegria no nosso coração. Que possamos também fazer como nosso mestre e não desistir, perseverar até o fim, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem algo melhor para nós, como vamos estudar aqui ainda. Assim te oramos, ó Deus, te pedimos essa força, que o Senhor nos dê esse vigor. Te pedimos que o Senhor traga também aqueles que estão precisando ouvir essas mensagens, para que sejam também edificados, que sejam confrontados com ela também, e que o Senhor possa nos fazer uma comunidade forte, ó Deus, de homens e mulheres firmes, perseverantes, que vão realizar essa obra, a despeito da dificuldade, de tudo que vai ser oposição, nós vamos vencer, ó Deus, porque temos a Ti. E em Ti somos mais que vencedores. Assim te oramos e te pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?